Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula de introdução ao Antigo Testamento. E é com muita alegria que a gente vai começar agora. E eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês, que está em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Abacuque. Uma porção muito linda, que durante esses dias eu tenho me lembrado muito desse texto, em virtude do que está acontecendo na Universidade Americana, na Universidade de Oklahoma. Asbury. Está tendo um mover de Deus muito lindo. Não podemos afirmar ainda que é um avivamento, mas segundo alguns pastores, desde quando eles começaram a orar semana passada, eles continuam de forma ininterrupta e têm atraído milhares de pessoas àquele lugar. Muitas vezes, as pessoas que cuidam daquela capela, daquela igreja, porque é uma igreja numa universidade, pedem para as pessoas irem para casa para comerem, mas as pessoas não vão embora. E algo lindo está acontecendo, que é aquilo que nós entendemos como um sinal do avivamento. As pessoas estão indo à igreja, indo à casa de Deus. E elas espontaneamente estão confessando seus pecados, estão se reconsagrando a Deus. Então é com muita alegria que eu tenho orado por esses dias, dizendo, sim, Senhor, aviva a tua obra. E aí eu me lembrei do texto de Abacuque, muito conhecido por nós. Eu quero ler com vocês, porque eu quero acreditar que muito em breve o Senhor derramará um grande avivamento sobre toda a terra, e espero que ele nos ache, nos encontre dignos e fiéis de podermos participar desse movimento, que será o momento de uma grande colheita no mundo. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Eu acredito Amém. nisso. Glória a Deus. Né? Então, quem achou o texto bíblico pode ler Abacuque capítulo 3, versículo 2. Posso ler, se o senhor quiser. Por favor. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Amém. Não, amém. Alguém tem uma outra versão que queira ler? Eu tenho. Por favor. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido por nós, muito citado, muito lido, eu diria, em virtude principalmente dessa expressão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Eu estou lendo na NVI. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui diz, realiza de novo. Aqui, deixa eu pegar aqui. Na minha outra versão, na interlinear, né? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aleluia. Em História dos Avivamentos, nós estaremos trabalhando bastante sobre essa palavra, sobre essa doutrina, sobre esse ensino,
que a Viva vem de renovar, vem de animar, vem de realmente fazer algo notável e notório, algo extraordinário entre nós. O profeta Abacuque estava orando, pedindo para que Deus fizesse de novo. Há uma coisa muito linda quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Há um despertar de Deus em nós. Só que esse despertar de Deus em nós, muitas vezes ele se torna também coletivo. De repente há um despertar pessoal, de repente o Senhor desperta não só uma pessoa, mas uma família, e não só uma família, mas várias famílias, aí já é uma igreja. Quando já é uma família, já é um embrião de uma igreja, já é um projeto de uma igreja, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Mas geralmente nós entendemos que uma igreja local, ela não é composta apenas de uma única família, mas sim de muitas famílias que se unem no mesmo propósito. E quando isso acontece, irmãos, Deus ele pode avivar uma pessoa, uma família, uma igreja, e ele pode avivar também uma cidade, um estado e um país, ou quem sabe, o mundo. Então essa é uma oração que não pode deixar de existir nos nossos lábios. E aproveitando que estamos falando de Abacuque, estamos falando de Antigo Testamento, estamos falando de introdução ao Antigo Testamento, na semana passada a gente passou já por vários slides, e dentro dos slides nós comentamos sobre a veracidade da Bíblia, falamos um pouco sobre o cânon, falamos um pouco sobre a questão também da estrutura dos livros sagrados, como é a estrutura na Bíblia hebraica, como é a estrutura na Bíblia protestante, a estrutura na Bíblia católica. Podem ver que nessas 3, eu diria, religiões, há um cânon, que é um pouco diferente. O cânon protestante, ele é diferente do cânon católico, que é diferente do cânon judaico. Podem ver? Existem também outros cânon. Por exemplo, existe o cânon etíope, que usa também livros como os nossos e outros mais. Mas nós aqui estamos estudando isso, e isso é uma matéria de introdução, e também nas aulas passadas nós trabalhamos um pouco sobre aquilo que falamos sobre a teologia liberal, que eles tentam muitas vezes desqualificar o quê? Desqualificar essa autenticidade da Bíblia, que eles tentam invalidar a inspiração da Bíblia. E eu venho trabalhando com vocês, mostrando para vocês a importância de termos irmãos, teólogos e pastores piedosos que nos conduzem a um ensino onde nós chamamos de ortodoxo, onde nós chamamos de conservadores. Então, o nosso seminário teológico, ele tem por base de ser um seminário conservador, ortodoxo, ou como alguns vão chamar de fundamentalista. Essa palavra foi distorcida pelos liberais. No andar do curso e ao longo da caminhada, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que é a teologia liberal. Mas só recapitulando um pouquinho, a teologia liberal é aquela teologia que vai questionar a autenticidade da Bíblia, que vai negar a veracidade da Bíblia, ou seja, vai querer invalidar as Escrituras. Enquanto estamos aqui dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus para nós e para a igreja de todos os tempos, a teologia liberal, ou como é chamada também de teologia neo-ortodoxa, ela vai tentar invalidar, e ela vai usar muitas vezes a ciência e vai distorcer a ciência até mesmo para querer invalidar a palavra de Deus. Olha que interessante. Isso acontece, irmãos, de uma forma tão agressiva com relação à teologia, de uma forma, eu diria, até diferente
do que eles fazem na universidade quando estão estudando, por exemplo, um outro manuscrito. Vou dar um exemplo para vocês. A história do dilúvio, ela foi registrada na Bíblia Sagrada, mas ela foi registrada também por outros povos de outras culturas. Quando os teólogos liberais estão estudando o dilúvio, eles questionam tanto a Bíblia e tentam invalidar a Bíblia, ao ponto que quando eles pegam uma outra religião que fala do dilúvio, eles dão mais crédito para essa outra religião do que para as escrituras. Aí eu digo, ora, eles são teólogos fazendo um desserviço à palavra de Deus, por que seria que eles têm tanta audácia ou tanto interesse em invalidar as escrituras? É interessante isso, não? Invalidar a autoridade, invalidar os autores, o cânon. Por que será que isso acontece? Fica uma pergunta. É até contraproducente, porque se eu sou um PhD qualquer, um cientista, se eu sou um professor universitário que digo que sou teólogo, e na hora que eu estou estudando as escrituras, eu ponho tanta objeção para invalidar o cânon, mas aí, ao mesmo tempo, eu pego, por exemplo, a história do dilúvio de 3 outras religiões e dou crédito, eu pergunto, por que ele age assim? Por que ele também não coloca essas outras teorias em xeque da mesma forma? Estão compreendendo o que eu quero dizer? E só para eu pontuar aqui e terminar esse assunto, porque ao longo do curso vocês vão estar mais familiarizados sobre isso. Por que eu estou falando tudo isso, irmão? Só para mostrar para vocês o seguinte, os teólogos liberais, eles tentam invalidar. E eles tentaram tanto invalidar, tanto, só que chegaram a uma conclusão que mesmo com toda a ciência e todo o questionamento, eles não conseguiram reunir provas para invalidar completamente. Porque é o seguinte, irmãos, na ciência, você precisa também dar provas. Você não adianta levantar uma teoria e depois não fundamentá-la. Então, quando eles tentam fundamentar, e se eles não conseguem, logo, o fato deles não conseguirem também é uma prova contrária de que nós e a tradição judaica e cristã se mantém de pé. Por que eu estou falando tudo isso? Só para eu concluir esse ponto aqui e para ir para uma outra leitura de Abacuque. Lembra das descobertas de Qumran, que semana passada nós mencionamos, ou melhor, na última aula nós mencionamos, na terça-feira? Olha que interessante. As descobertas de Qumran fizeram o quê? Fizeram com que muitas dessas teorias dos liberais caíssem por terra. Muitas das teorias que eles tinham levantado com relação à autenticidade, veracidade, caíssem por terra. Então, agora eu quero ler com vocês 3:17. Não tem problema, Júnior. Aí qualquer coisa você sinaliza e não tem problema, porque assim, enquanto estiver aqui, depois, por essa razão também, esqueci de avisar, né, irmãos? Nós sempre gravamos as nossas aulas para que possamos utilizá-la depois, repassando novamente entre nós e também para que a gente possa utilizar abençoando essas aulas, para que elas possam servir para treinar outros alunos em outros lugares, estados e, quem sabe, países que não tenham esse privilégio de estar participando agora na nossa aula em tempo real. Tá bom, meus irmãos? Então irmão Júnior, né? Caso caia, tá bom? Depois a gente vai dando continuidade, a não ser que uma hora realmente fica muito ruim. Então, agora, irmãos, uma outra coisa. Lembra que a gente veio falando semana passada sobre a introdução ao Antigo Testamento, hoje é a nossa terceira aula. Quando nós falamos sobre o Antigo Testamento, irmãos, e é introdução do Antigo Testamento, essa matéria, ela é uma matéria muito ampla. Podem ver que dentro dessa matéria, a gente vai trabalhar um pouco o quê? Na história do Antigo Testamento, nas línguas originais do Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, na metodologia do Antigo Testamento, na geografia
das terras bíblicas e terras santas. Ou seja, a introdução ao Antigo Testamento, ela abre um leque tão grande que ela foge daquela ideia de simplesmente nós estarmos lendo a Bíblia pela Bíblia. Vamos pontuar assuntos, por exemplo, como a arqueologia também, porque a arqueologia ela vai validar o quê? E autenticar que as escrituras ou aquele rei, de fato, realmente existiu. Por exemplo, ontem eu assistia um vídeo daquele canal Israel com a Aline, que eu indico para vocês, e ela estava falando sobre o templo e estava falando sobre os judeus que estão se preparando já para reerguer o terceiro templo. E dentro das escavações arqueológicas acharam um dos sinetes que vão na roupa do sumo sacerdote dos dias de Davi. Olha que fantástico. Então, isso só comprova que os textos bíblicos, quando falavam sobre o templo, que Davi ele foi preparando Israel para a construção do templo, e ele lança os fundamentos, e ele prepara recursos dele próprio para que Israel possa construí-lo, mas vem Deus e diz, não, não será você que reerguerá, mas será o seu filho. Ao ler os textos bíblicos, nós vemos que Davi, de fato, ele doou do caixa dele, dos bens dele, muitas riquezas para que aquilo acontecesse. Ou seja, era do desejo de Davi abençoar a obra de Deus e dar do que era dele, não do império, para a edificação. Então, quando a gente lê o texto bíblico, nós entendemos que Davi também, por ter se tornado um monarca e ter se tornado muito rico, ele tinha muitas riquezas pessoais, que era dele e da família dele, mas ele dedicou uma grande quantidade a quem? A Deus, aos sacerdotes, para que um dia os sacerdotes, segundo a liderança do futuro rei, reerguessem o templo. E nós sabemos e conhecemos a história que Salomão é aquele que durante 7 anos reergue o templo. Então os fundamentos foram lançados por Davi, mas quem realmente constrói é Salomão. E as roupas dos sacerdotes eram cheias de detalhes desde a época do tabernáculo. Então descobriram sinos que o sumo sacerdote usava na sua roupa e dataram dos dias de Davi. Então, uma descoberta arqueológica, ela é para nós uma validação de que aquele texto bíblico foi escrito realmente e que aquela prática era, de fato, vivenciada. Então, ao estudar a introdução ao Antigo Testamento, a gente vai estar mergulhando em tudo isso, mas como o assunto é simplesmente a introdução, então não dá tempo de irmos e mergulharmos muito em todos esses assuntos. Por isso que o nome é chamado Introdução. Uma última coisa aqui, irmãos, que é importante eu dizer, é o seguinte. Durante muito tempo no Brasil, as editoras evangélicas brasileiras, elas não tinham livros de introdução ao Antigo Testamento de teólogos liberais. Mas nessas últimas décadas, em virtude inclusive das teologias nas universidades e para aumentar o mercado literário, as editoras evangélicas elas começaram a produzir literaturas de obras de introdução de Antigo Testamento de teólogos liberais. Por isso que nós estamos aqui indicando sempre bons livros para vocês, como esse daqui, Panorama do Antigo Testamento do Hill e do Walton, como os demais, né, do Archer Jr. e tantos outros que eu já falei para os irmãos, inclusive a gente vai estar trabalhando, eu vou estar trabalhando também em porções desse livro com vocês, porque de repente você vai na editora, vê lá, é um lançamento de introdução ao Antigo Testamento, mas é uma teologia liberal. E na teologia liberal ele vai estar desconstruindo a nossa fé. Olha que perigo. Vocês entendem? Sim. Que durante esse período de formação, como vocês precisam ser conduzidos bem, porque se vocês pegarem um livro de teologia liberal, só vai confundir a cabeça de vocês. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Sim. E só um adendo aí, a questão não é só a questão do liberal. Hoje, nós vivendo o pós-modernismo, eles querem fazer uma ressignificação da sociedade, da família, da cultura. Então, hoje, tudo hoje, tudo que surgiu hoje
um levante muito grande contra a Palavra de Deus. teologia de Deus, a palavra de Deus, também a teologia clássica, conservadora. Sim, isso aí, Júnior. E as editoras atendendo a questão mercadológica mesmo. Mercadológica, é isso aí. E isso é perigosíssimo, Júnior. Por isso, Júnior, que pastores que outrora eram pessoas respeitadas por nós, eu, literalmente, quando eu noto que ele fugiu da palavra, eu já me posiciono e digo, que pena. É uma pessoa brilhante, inteligentíssima, mas ele está apostatando da teologia bíblica, da teologia, eu diria, como nós chamamos, teologia ortodoxa, conservadora, e em nome de um modernismo. Então, para mim, ele já não serve mais e aquela linha já não serve mais. Pode ser quem for, pode ser batista, presbiteriano, pode ser luterano, não importa, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E eu quero preservar isso entre vocês, tá bom? Mas obrigado pelo adendo aí, que isso é muito oportuno. Sim, sim. E eu queria ler um texto também aqui, irmãos, em Abacuque 3,17. A gente está em Abacuque. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, e eu quero começar com a minha irmã Cleusa. A irmã gosta de figo, irmã? Tá bloqueado. Amo o figo. Irmã, é maravilhoso o figo, não? A irmã e os irmãos gostam de figo? A irmã já respondeu? Eu não lembro de ter comido figo. Não? Então, vai numa feira e depois tenta procurar figo, fica como uma sugestão aqui da classe. É uma delícia. Irmão Júnior, figo? O irmão gosta? Acho que a câmera do nosso irmão deu uma bloqueada, deve ser o sinal, mas não tem problema. Se ele estiver nos ouvindo, pode dizer, tá, irmão Júnior? O que acontece, irmãos? Vocês lembram, a irmã Cleusa lembra do pé do figo? Como que é o pé do figo? Lembro. A irmã já viu alguma flor do figo? Não? Já notou? Já percebeu alguma coisa assim ou não? Não, porque quando a minha mãe tinha pé de figo, e eu não prestava muito atenção no pé de figo. Depois nunca mais vi pé de figo. Então a irmã vai refrescar a memória e vai ser uma lição de casa aqui para o Gil e para o irmão Júnior. Eu tinha um vizinho que na casa dele tinha o figo, e o figo, Gil, ele fica que nem, por exemplo, ele tem um tamanho aproximadamente de um pé de limão, um pé de laranja, e de repente, um dado momento do ano, cai todas as folhas, cai tudo, 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 ele fica pelado, parece que morreu. Não é assim, irmã? É. Sem folha nenhuma. E de repente, começa a nascer uns botõezinhos. E de repente, esses botõezinhos começam a nascer. Aí você nota que é um botãozinho de figo, bem pequenininho. Aí nasce também algumas folhinhas. E de repente você vê que aquelas folhas começam a crescer, juntamente com aquele botão, e de repente o pé de figo, depois de alguns meses, ele está todo repleto de folhas. Lembram da passagem bíblica que Jesus foi a um pé de figo repleto de folhas e procurou figos e não tinha figos? E não tinha figos. O irmão Júnior, o irmão gosta de figo? Mais ou menos. Mais ou menos. O irmão conhece o pé de figo? Não, o pé não, só o figo. Pois é, o pé do figo é que nem o pé de limão, que em um dado momento do ano ele cai todas as folhas e de repente nasce uns brotinhos e quando você vai ver umas folhinhas e é um figuinho e quando você vai ver depois de alguns meses aquele pé está repleto de folhas, bem preenchido de folhas e quando você nota os figos estão maduros, nasceu os figos, cresceu os figos. Aí eu pergunto, a irmã lembra das folhas as flores de um limoeiro, de uma laranjeira? Sim. Bem comum, não? Porque perfuma, vem as abelhas, mas e as flores do figo? Não, eu não lembro de ter Não visto. lembra, né? A teologia liberal dizia, tá vendo como vocês seguram nas mãos um livro da carochinha? Porque vamos ler agora Abacuque 3,17. E vocês vão na feira, vão no mercado, perguntem lá se tem figo e vão comprar depois os figos e vão dar glória a Deus por aprenderem isso, porque eu também aprendi no seminário e eu louvo a Deus. Isso é quase que uma descoberta, irmãos, eu diria, botânica, mas não é uma descoberta arqueológica, porque ainda o figo existe. Mas quando o profeta escreveu, ele não era um botânico, ele era um profeta.
Ele não tinha conhecimento de causa. Ele escrevia o que ele estava vendo ali. E não só o que ele estava vendo, mas o que ele estava ouvindo do Senhor. Sim. Como o profeta Ezequiel. Como os outros profetas. Que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele não entendia. Ele simplesmente fazia. Ele profetizava. Eu digo assim, que nem naquela época, tudo que é escrito, né? Eles viam o pé de figo na frente, eles tinham, né, o acompanhamento de tudo. Mas o que eu quero dizer, irmã Cleusa, é o seguinte: muitas vezes eles também não entendiam. Não entendiam. Isso que eu quero dizer sobre a veracidade das Escrituras. Porque quando Deus pede para Moisés, pega a tua vara, toca no mar e diga que esse mar abra, ali é fé pela fé. Ele não tinha vislumbrado nunca isso nunca existiu, mas foi a fé em exercício. Verdade. Por quê? Porque é isso que eu quero dizer quando a palavra de Deus está na boca de um profeta. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, a última coisa antes de ler aqui, irmãos, um teólogo liberal ou neo-ortodoxo, eles questionam a inspiração, eles questionam a autoria, eles tentam invalidar. Em outras palavras, eles não têm fé. Irmãos, o nosso livro sagrado, a fé cristã, a igreja, a Bíblia, você precisa se aproximar por Deus crendo, entrando confiantemente diante de Deus no trono da graça. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ou seja, a questão da fé para fazermos teologia, para pregarmos o evangelho, para vivermos em piedade e assim sermos um teólogo segundo o coração de Deus, é imprescindível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser um teólogo piedoso. Amém? Amém. Simples assim. Perdeu a fé? Você pode até ter um diploma, pode ter até um PhD, um mestrado, um pós-doutorado, mas para o reino de Deus você não vai causar impacto. Porque para a gente causar impacto no reino de Deus, precisamos ter fé e termos as virtudes sagradas. E começa com o amor, com o perdão, amém, com a perseverança, tá bom? Então vamos ler aqui. A Mula falou, acabou. Tá falado. Hoje está falado. É isso aí, tá falado. Vamos ver tanto burro de duas pernas falando. A gente vê tantos, né, meu irmão? É boa, gostei dessa. Abacuque 3,17, pode ler para nós, Gil? Ou irmão. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e dos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto é maravilhoso. O que é isso, irmãos? Isso é poesia? Maravilhoso. É poesia, mas é fé. É a declaração de fé. Isso nos faz lembrar Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve se levantará sobre a terra. Eu sei disso. Isso é fé. Agora, olha também só. É o Salmo 100, né? Salmo 100. É viver não dependendo de circunstâncias. Sim. E olha só que interessante. Mas em todas as versões vão estar assim, ó. Ainda que a figueira não floresça. Mesmo não florescendo a figueira. E é comum que quem é do campo e quem conviveu com a figueira sabe que a figueira ela não floresce. Ela não tem flor. Você não vê uma flor da figueira como você vê de um mamão, como você vê de uma laranjeira, de um pé de limão, de muitas árvores. Pode ver que no morango você vê a flor e depois da flor vem o quê? A fruta. A teologia liberal, os racionalistas, pegando esse texto, diziam, tá vendo como vocês seguram um livro da carochinha? As declarações, além de ignorantes, são declarações tolas e fúteis. Tá estudando? Falou, depois eu ligo. Tchau, beijo. Era, irmãos, é isso. Obrigado, irmão. Então, o que acontece? Tá estudando mesmo, né, irmão? Tá estudando. Fala para ele depois, tá estudando. Depois a irmã liga. Né? Em resumo, não precisa florescer para dar fruto, né? No caso... Não entendi, irmão. A figueira é um fruto diferenciado. Não precisa ter a florescer para ter o fruto. Agora, essa que entra a questão, irmãos. Os cientistas da botânica
recentemente, quem estuda frutas, descobriram que, na realidade, o figo é uma flor que amadurece. Pode ver que quando você pega o figo e abre o figo, Ele ela parece é uma uma flor. flor É uma flor. encoberta. Na realidade, ela é uma Sim. flor que ela se mantém Fechado. Sim. fechada, ela amadurece, ela cria carne, e Sim. depois, quando ela está madura, a fruta, a Sim, flor sim. se mantém e você come a flor e come o figo. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Glória a Glória a Deus. Isso é tão Deus. Oh, meu irmão. E extraordinário. o profeta sabia disso? Se é o rei Salomão, tudo Não. bem, que ele estudava botânica. Mas o Sim. profeta Abacuque, Amós, eram pessoas simples, como muitos outros. Sim. Mas quando eles falaram da parte de Deus, eles ouviram o Senhor, escreveram Sim. com certeza, e mesmo depois de séculos, os céticos e liberais querendo anular Foi e não. criar a nossa dizer que a nossa fé ela é chula, ela é vesga, ela é míope, ela é retrógrada, ela é antiquada, vem a própria ciência e diz, olha, eu quero dizer que, segundo as últimas pesquisas, o figo é uma flor que amadurece e nós comemos a flor. Então, meus irmãos, isso é só para glorificar a Deus. Sim. Gastei esse Irmão, tempo. é tão extraordinário que não é essa informação não é do senso comum. Eu estava assistindo o Bake Off Brasil e estava com minha esposa assistindo aquele programa de fazer Culinária. Pão, doce, lá da SBT, e essa questão do figo apareceu. Eu falei, Lourdes, mas para mim é uma fruta, você não é fruta, o figo é uma flor. E lá eles explicaram mesmo. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Não é do senso comum, é Não só é do quem é senso especializado mesmo, que sabe disso, dessa Então, informação. agora, olha como que isso é forte, irmão. Você está numa universidade, seu filho está lá na universidade, ele está fazendo um curso, entra um professor e começa a questionar a Bíblia e fala, tá vendo como a Bíblia é um livro retrógrado? Olha que besteira. Aí o seu filho ouve isso e aquela informação entra como uma seta, distanciando ele da verdade. Sim, E claro. graças a Deus, Deus é aquele que se faz revelado. A gente sabe que uma pessoa ela não se converte pelo conhecimento, é pela fé, mas esse tipo de informação só confirma e apazigua o nosso coração. Agora, é claro, irmãos, Verdade. nós não teremos resposta para tudo, até porque nós não explicamos a nossa fé, nós cremos, nós não explicamos o nascimento virginal, nós não explicamos a ressurreição, nós não explicamos a inspiração de forma científica, acreditamos que Deus usou e acreditamos que essa palavra é a palavra de Deus e Milagre da Trindade. E que, de fato, Deus irá confirmar tudo o que ele fez. Então, tá bom, meus irmãos? Então, só quis gastei um tempinho a mais, mas... Gostei dessa do figo, eu gostei, porque fez eu lembrar do programa, que eu também não sabia que era assim. Olha só. Pois é, e eu cresci vendo um pé de figo e nunca notei a flor do figo, que nem a irmã, né? E se eu fosse um dia confrontado, eu ia falar, eu não sei explicar essa passagem. Sim. E Abacuque, qual era a porção de Abacuque? Você lembra? A gente vai estudar, a gente vai chegar lá. Vamos deixar para depois. Porque a gente dá mais, a gente tem mais elemento para refutar, dizer, pô, Abacuque não era um agricultor. Não era um botânico, não era. Exato. Não. Abacuque, ele era uma pessoa, se não falha a memória, uma pessoa comum dos seus dias. Mas a gente vai chegar lá. Né? Eu não lembro agora exatamente, irmão. De verdade, se eu falar para o irmão o que Abacuque era, eu não recordo agora. É só para a gente arrebentar de vez com os liberais aí. Sim. Mas sabe, irmão Júnior, é que, como eu disse para o irmão, na realidade, os liberais, eles vão sempre refutar as escrituras, porque, de fato, o que mais importa para eles é o questionamento humano. E aqui, irmãos, fica uma última coisa para a gente ir para os nossos slides e para progredir. Por que há essa fúria contra as escrituras? É espiritual, irmãos. Só contra a escritura, né? Só contra a escritura. Como eu disse para vocês,
a Escritura, ela sendo aviltada, ela sendo negada, apazigua o coração dos homens com relação ao pecado. É como se no coração dos homens viesse aquele aparente alívio. De fato, essa Bíblia não é a palavra de Deus que me condena ou que me salva. Ela é a criação de uma religião e de homens. Logo, eu posso viver como eu quero. Entendeu? Dá mais autoridade para o livro dos mortos lá do Egito do que da Bíblia, porque lá eles não vão confrontar eles. E a Bíblia confronta o pecado do homem, é por isso. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos progredir aqui. Depois, eu não recordo agora o que Abacuque fazia, tá? Eu estou até aberto aqui, no livro da parte de Abacuque, mas eu não recordo. Eu não recordo o que ele era, se ele era um boiadeiro. Amós era um boiadeiro. Não, boiadeiro é Amós. Abacuque eu não recordo agora, tá bom? Mas a gente vai ver, tá bom? Estou até passando os olhos rapidamente aqui, mas eu não tô achando. Bom, senão vou perder muito tempo aqui, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá então. Vamos lá no nosso slide, vamos continuar. Nós estávamos aqui no Pentateuco, lembram? Pentateuco, a gente estava falando sobre os 5 primeiros livros de Moisés. Deixa eu dar uma outra informação importante para os irmãos. Na divisão da Bíblia hebraica, além de eles terem uma divisão diferente da nossa divisão, eles têm a lei, que é a Torá, eles têm os profetas e os escritos, ou salmos. Pode ver que Jesus, quando ele está citando, ele cita exatamente isso. Não foi assim que está escrito na lei, nos profetas e em salmos? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: a nossa Bíblia é a Bíblia que nós conservamos até hoje nessa divisão de Torá, de profetas e de salmos ou de escritos poéticos. O que acontece é que uma coisa que é importante vocês saberem é o seguinte: na nossa organização da nossa Bíblia, nós temos uma organização diferente. Lembra que semana passada eu falei que tem Bíblias que criam uma ordem cronológica? Então, elas vão colocando os livros conforme o acontecimento. Mas na nossa Bíblia, na Bíblia protestante, temos a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, que seriam salmos, cantares, que seria provérbios, livros de sabedoria, Jó. Temos profetas maiores e profetas menores, temos até essa divisão. Acontece uma coisa bem interessante também na Bíblia judaica. Eles não chamam, por exemplo, de Gênesis. Sabia disso? O nome, o título do livro para eles é diferente. Então, por exemplo, se vocês pegarem agora um livro de um judeu escrevendo para judeus, eles vão falar assim, porque em Bereshit, capítulo 30, e aqui a irmã que fez hebraico, e o que é Bereshit, Nucleus? Lembra? Desbloqueia, por gentileza. É o princípio. O princípio. Quando nós pegamos a Bíblia no hebraico, você que tem a sua Bíblia My Bible aí, se você pegar a sua Bíblia My Bible e colocar aí Gênesis 1:1, você vai ver que no princípio está escrito, e logo na sequência, né? Só para recapitular aqui, os irmãos talvez... Na My Bible, eu vou até fazer o teste agora, eu vou entrar no link da aula pela My Bible e vou mostrar para vocês. Então, eu vou ter que bloquear o meu som, porque senão vai dar microfonia, tá bom? Só um segundinho. Eu vou abrir aqui o My Bible, rapidinho. Olha que lindo, irmãos, é muito legal. A palavra de Deus é demais, irmãos.
Que é isso? Agora eu vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar minha tela com My Bible. Olha que legal. E vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Amplia um pouco mais. Sim, dá para ver, pastor. Dá para ver. Vocês estão vendo aqui? Gênesis? Sim. Ó, no princípio, e aí tem uma palavra em hebraico. Aí quando você clica nela, aí vai abrir o comentário de Strong, e aí você vai ver que Bereshit, ou Hereshit, que significa primeiro, começo, melhor ou principal, ou, como é usualmente mais falado, no princípio. O judeu, ele, quando recebeu de Moisés esse livro, não estava escrito assim, livro de Gênesis. Era o primeiro livro de Moisés apenas. Então, como ele vai identificar o livro de Moisés? O primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. E do quinto livro. É a primeira palavra. Então, Gênesis para um judeu é Bereshit. E isso eles fazem em todo o Velho Testamento. Interessante, né? Então, por exemplo, vamos agora para Êxodo. Êxodo 1:1. Olha que legal. Mesma coisa. E assim eles vão... São estes os nomes. Então, aí eles vão chamar da mesma forma o segundo livro de Moisés, e aí vai ser assim com Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na realidade, nós temos os nomes, mas para eles, para os judeus, eles têm outros nomes. Esse daí é Shemot, mas é a mesma né? Bíblia. Como? Shemot, né? Levítico, né? Levítico. Isso, ó. Chamou o Senhor a Moisés. Não é assim que começa? Shemot. E aí, olha lá. Eu estou clicando aqui em cima do chamou, e é chamar, clamar, recitar, que seria esse chamute, exata, ou algo desse tipo, né? Então, geralmente, os livros vão receber nomes diferentes, mas são os mesmos livros, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não, pastor, ok. Ó, Deuteronômio, por exemplo. 1:1. São estas as palavras que Moisés... Aí o nome de Deuteronômio vai pegar a primeira palavra, o Dabar, por exemplo. Geralmente, eles fazem isso com os livros. Pode ver que para nós é chamado de Deuteronômio. Por que Deuteronômio, irmãos? O que vocês acham? Deutero é segundo. Nômio, lei, segunda lei. Por que Deuteronômio? Segunda lei. É como se fosse o conglomerado de leis que agora Moisés, juntamente com Arão e os líderes de Israel, estão dando para o povo lá no deserto. Pode ver que Deuteronômio é uma reprise de todo o Velho Testamento. Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Repetição das leis, né, pastor? Repetição das leis. Por isso que é a segunda lei. Não é porque é uma segunda maior do que a outra, é porque ele está reprisando. Pode ver que em Deuteronômio a gente vê novamente vários acontecimentos, várias reprises. É uma repetição de todos os outros 4 livros, com os detalhes. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Então, vou tirar aqui a minha chamada pelo Skype para parar da microfonia. Aí, tá bom. Vocês estavam vendo a tela, né?
Sim. Tá joia, então. Ficou legal, então. Só para vocês verem. Pode ter alguma variação, irmãos? Pode, mas assim, então, lembrem disso. A irmã Cleusa, a irmã aprendeu isso quando estudou um pouco o hebraico? Sim, Era isso mesmo, não é? é porque Então, eles não chamam... pode falar. eles têm os primeiros 5 livros, né? Que nem esse Shemot. Bereshit é o início. Shemot é onde ele estava dando nomes às pessoas. Já o outro, Deuteronômio, ele já é uma identidade, estava resgatando a identidade do povo. Então, tem tudo uma história. Tem toda uma história. Parabéns, minha irmã, entendeu? E também como nome, você vê, por exemplo, irmãos, então, pastor, então quer dizer são Bíblias diferentes? Não, não são Bíblias diferentes, porque na revelação, Moisés simplesmente foi usado por Deus. Um outro detalhe antes do Júnior falar. O conteúdo é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo. Olha outra coisa importante. Por que no Velho Testamento Moisés não fez que nem Paulo? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo do Senhor, escrevo à igreja de Corinto, juntamente com Silas, juntamente com... por que ele não... Eu e Timóteo, pode ver, Paulo, quando ele escreve um livro no Novo Testamento, ora ele escreve sozinho, ora ele escreve com Silas, ora ele escreve com Silas e com Timóteo. Ou seja, é praticamente mostrando o seguinte, esse livro recebe a minha autoria, eu fui guiado pelo Espírito Santo, mas ao meu lado também foi Timóteo, também foi Silas. E nós estamos escrevendo essa carta para tal igreja. Pode ver que alguns livros do Novo Testamento nós não temos o título, o nome ou o escritor, que é o caso de Hebreus, por exemplo. Todos os outros nós temos. No Velho Testamento não era comum o autor ser identificado. Então, como que nós reconhecemos que aquele livro teve aquela autoria? Pela inferência, pela dedução, pela construção do texto e pela tradição. Porque não é porque não tem o nome que não tenha sido ele que escreveu. Porque no Velho Testamento, mais importante do que dizer quem escreveu, era todos terem certeza de que Deus estava falando. E eles tinham plena convicção que Deus tinha falado, e eles validavam como congregação e comunidade aquilo como um texto de Moisés. Pode ver que Josué validava a autoridade de Moisés. Os juízes validaram a autoridade de Moisés. Davi e os demais reis e profetas e sacerdotes validaram. Então eles não tinham dúvida, não precisava do nome. Eu estou escrevendo. Alguns nomes nós entendemos, outros não. Então, é por inferência, é por dedução, é por tradição, mas isso não invalida. Mas a escola de alta crítica, até nisso, tenta colocar objeção, tenta colocar um empecilho, tenta colocar um problema. Então, a gente, por essa razão que nós estamos aqui sendo fundamentados, como eu disse, na ortodoxia, fundamentados nessa doutrina ortodoxa, baseada na história da igreja, porque para nós isso é muito importante, tá bom? Tudo bem até aí? Seja bem-vindo, pastor Johnny. Graças a paz a todos. Desculpa o atraso. Amém. Foi nada. Júnior, você ia falar alguma coisa, Júnior? Não, acho que seria até irrelevante, mas eu penso assim, será que também eles não queriam, no caso do antigo também, o foco nele, no homem, na pessoa, no eu, para que eles entendessem que era de Deus e não Moisés, puramente o pensamento de Moisés, então talvez não teria... É que não, pode ver, Júnior, na realidade, a questão principal, sabe aquela questão, Júnior, quem faz o milagre é Deus, quem separa o povo é Deus? Então, o profeta, ele era muito resolvido, ele não ficava dando cartada, né? Pode ver que quem gosta de dar cartada é um falso profeta, né? Geralmente, um grande profeta, ele não fica dando cartada. Um verdadeiro profeta, ele fala e deixa Deus fazer a obra, não é? Não é assim que acontece na nossa vida?
Sim. Né? Geralmente é assim. O verdadeiro homem de Deus, ele pode ser até aviltado, desconsiderado e menosprezado. Ele pode até se defender, como Paulo faz. Pode ver que Paulo raramente faz uma autodefesa. Nós vamos ver que Moisés também raramente fez uma autodefesa. E mesmo quando fazia essa autodefesa, eles eram regados de misericórdia e compaixão. Porque o que importa é Deus na nação e ao povo sendo abençoado. Né? Então, era comum no Velho Testamento, esses homens sagrados que foram canais de Deus, não ter essa vaidade de Então, por isso que estou falando, eles... porque ele não queria isso, pois talvez o nome da autoria dele não apareça, é isso que eu quis dizer. Sim, sim. Era uma coisa como se fosse, não importa quem, o importante é que Deus está fazendo. Então, mas como eu disse, isso não tira a beleza e não tira a autoria. É mais ou menos como acontece num avivamento. Por isso que a gente leu esse texto no início da aula. O avivamento, quem é glorificado no avivamento? Não é a denominação, não é a tradição, não são pastores, não são grupos, é o nome de Deus e é a palavra de Deus que é considerada, é Deus que é glorificado, é a palavra dele que é honrada. E no avivamento, as pessoas saem de cena. Quando é realmente um verdadeiro avivamento, é um mover onde Deus atrai as pessoas glorificam a Deus, Deus usa os seus instrumentos, mas o grande destaque é Deus, não é a personalidade. Então, no Velho Testamento, é essa essência que predomina. Tá bom? Vamos lá para os nossos slides, que a gente tem muitos slides para correr aqui. Tá joia? Então, pastor Johnny, para compensar aqui, tenha bondade, faça a honra no slide. Opa, agora. Vamos lá. O Pentateuco. Os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, chamados de Torá ou livros da lei, no Antigo Testamento é chamado de a lei. Faço menção dos livros ou Isso, posso... não precisa, por Ok. favor. Primeiro livro da lei, aliás, perdão. Segundo livro da lei. Terceiro livro de Moisés. Quarto livro do Senhor. Quinto, lei de Deus. E sexto livro da lei do Senhor. Amém. Nós tínhamos lido isso semana passada, ou terça-feira, né? Uhum. Continuando para nós, por favor. Pentateuco, origem latim. Grego penta, número cardial 5. Teuchos, estojo de receptáculo para o rolo de papiro. Em síntese, a palavra Pentateuco significa 5 estojos ou 5 receptáculos, ou seja, os pergaminhos eram guardados nesses estojos. No caso do Pentateuco, havia 5 estojos ou receptáculos para eles. Como também nós vimos que pode acontecer do que? De serem um rolo só, contendo os 5 livros. O importante é vocês lembrarem que quando usamos esse título, nós estamos se referindo aos 5 livros de Moisés ou aos livros da lei, e não necessariamente ao decálogo, que são os 10 mandamentos. Então, Pentateuco, Torá, é os 5 livros de Moisés, tá bom? Tá bom? Vamos lá, continuando. Alguma dúvida? Até aí? Tá tudo bem? Podemos prosseguir? Tranquilo. Jóia. Continua para nós. Pentateuco. No Novo Testamento é chamado de primeiro livro da lei, segundo livro de Moisés, terceiro lei, quarto a lei de Moisés e quinto lei do Senhor. Você vê que o Novo Testamento, irmãos, por que estudar introdução ao Antigo Testamento ou estudar o Antigo Testamento é importante? Porque era a Bíblia de Jesus e era a Bíblia dos apóstolos. E a Bíblia deles ainda não estava sendo escrita. Começou a ser escrita depois que Jesus ascende-se aos céus, o Espírito Santo é derramado, e ali começa o projeto chamado Igreja, e aí o Espírito Santo começa então a inspirar os apóstolos e discípulos, e a nova revelação começa a surgir. Mas até então, não era, para eles, a Bíblia era a Bíblia judaica, como era observado. Oralmente, né? Como? Ele vivia oralmente, né? Não entendi. Tudo que ele vivia, eles interagia tudo para depois foi produzido
positivado, porque nós no direito chamamos assim. Direito natural é aquilo que não é escrito. E o direito positivado é aquilo que vem escrito. Então, mas assim, só para entender melhor, irmão, como que o irmão quis dizer há pouco, para a gente fixar a ideia, no direito? Direito, assim, é o direito natural. O direito que ele existe, mas ele não está positivado, não está escrito. Então, quando ele é transformado num código, ele é o direito positivo, é o direito escrito. Então o direito, tá vendo? Interessante, eu não sabia disso. Então, você vê, a Torá já era, então, vamos assim dizer, na comparação que o irmão falou, esse direito positivo. E todo o Velho Testamento, leis, profetas, escritos, já era a Bíblia de Jesus. Por isso que estudar o Velho Testamento é importante. No entanto, o Novo Testamento, Jesus tinha pregado, as mensagens de Jesus eram compartilhadas, mas até o momento não tinha sido escrito. Em um dado momento, o Espírito Santo separa Marcos e ele escreve o primeiro evangelho. Depois vem Mateus, depois vem Lucas, depois vem João, e aí vão surgindo as cartas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, que já havia o conhecimento de causa, não tinha sido escrito, não tinha sido positivado, né, irmão? Isso, é isso aí. É legal, então. Você vê como é interessante, né, irmãos? É por isso que é importante estudarmos o Antigo Testamento. Então, continuando aqui os slides. A autoria do Pentateuco. Pode ler, pastor Johnny. Legal. A visão ortodoxa da autoria mosaica. O questionamento da autoria. Primeiro, racionalismo, no século XVI. 2. Iluminismo, no século XVIII. O mundo havia chegado à maioridade e podia dispensar a religião. Deus está sendo expulso cada dia mais da vida. 3. O deísmo, liberalismo, né? A perspectiva teológica reinante no final do século XIX e XX. E 4. Deus não se revela. Em outras palavras, aqui nesse slide, o que nós estamos aprendendo? Que na visão ortodoxa, na visão conservadora que é a nossa, nós acreditamos como judeus. É Moisés. No entanto, essa visão foi questionada, essa autoria foi questionada desde quando? Desde o século XVI, pelos racionalistas, depois, no século XVIII, pelo iluminismo, e foi também questionado no século XIX e XX pelo deísmo liberalismo, e continua sendo questionado. E aqui a gente tem as figuras de René Descartes, século XVI, e John Locke, século XVIII. São muitos teólogos liberais que vão questionar essa tradição. E é incrível, irmãos, é incrível, mas como essa questão ela é interessante, como eles questionam não só a autoria, mas a autenticidade e a inspiração. É uma coisa absurda. Deixa eu só parar aqui. Eu acredito que dá para a gente ler esses dois. Não, eu vou parar a gravação agora, irmãos, mas antes de parar a gravação, deixa eu só fazer um outro comentário. Por que muitos livros de teologia liberal demoraram a chegar aqui para o Brasil? Em primeiro lugar, porque essa teologia liberal ela nasce principalmente na Alemanha. E esses materiais estão em alemão. Naturalmente, os Estados Unidos, eles foram muito, eu diria, abençoados pela teologia inglesa. E a teologia inglesa, eles eram mais conservadores. No Brasil, nós fomos, eu diria, muito influenciados pelos americanos. Nós praticamente fomos evangelizados pelos americanos. E logo depois da evangelização que veio das igrejas históricas para cá, no século XVIII e no século XIX, tivemos também o quê no Brasil? Tivemos a bênção de nascer uma igreja pentecostal, também no seio da nossa nação. Então, o conservadorismo sempre foi o norte da nossa nação. E por essa razão, também, esse material nunca foi tão aceito. Então, nós não fomos muito influenciados pela teologia liberal.
até o surgimento das universidades, aí onde houve essas traduções do alemão para o inglês e o consumo também para algumas igrejas brasileiras e etc. e tal. Mas durante muito tempo, porque sempre se predominou esse conservadorismo, nós não fomos atingidos por isso. Vou fechar aqui o bloco. Mas tudo bem até aí? Tudo bem? Pastor, eu percebi que o senhor fez um contraste entre a teologia que inicia ali na Alemanha, né, pelo menos o liberalismo, com a Inglaterra, etc. Eu só não entendi a primeira fala sobre a Alemanha. Então, eu vou fechar aqui, vou abrir outro vídeo e eu explico melhor, tá bom? Tá bom, tudo na bem? verdade eu não ouvi, tá? Não foi nem entendimento, Tá bom. eu não ouvi. Tá, joia. Então, eu vou só fechar para não ficar muito longo, que já deu 1 hora aqui, tá bom? Perfeito. Só um minutinho.